fui muito bagunceiro, mas eu jogava bola antes e morei fora de casa durante algum tempo. Então dá para imaginar o que eu cheguei a experimentar e a fazer, mas Deus sempre me livrou de coisas piores. O problema mais era jogar bola, eu só queria saber disso, e as amizades também, mas era isso. Eu tive contato com o Evangelho a primeira vez, foi por causa de um grupo de estudo bíblico que acontecia no condomínio que eu morava, e eu frequentei esse grupo de estudo bíblico por 9 anos. Lá foi onde eu tive contato com o Evangelho pela primeira vez. Pessoas me discipularam, pessoas apresentaram Jesus para mim. Foi um processo muito importante da minha conversão. Eu não me converti lá, aquele momento dramático, marcante, não foi lá, mas lá foi uma base fundamental que eu tive de entendimento do Evangelho e de pessoas que me apresentaram a boa nova de Jesus. Eu já me interessei porque minha mãe foi alcançada pelo Evangelho antes, e ela então foi a primeira pessoa, na verdade, que me influenciou ao Evangelho, foi minha mãe. E como eu comecei a ouvir o Evangelho muito novo, eu acho que até antes dos meus 10 anos, você passa a entender aquilo como algo normal, como algo bom, e que você vai aprendendo. Então eu nunca tive problema, eu não tive esse problema inicial com o Evangelho pelo fato de ter ouvido dele bem novinho ainda. Na verdade, a minha igreja foi esse grupo de estudo bíblico durante esses anos, e eu então frequentava esse grupo de estudo bíblico de quarta-feira, que era onde nós nos encontrávamos. Então a minha igreja durante alguns anos foi lá. Eu jogava bola fora de Campinas, eu vinha para Campinas aos finais de semana, e foi no culto de sábado que eu fui com amigos na igreja do Nazareno, e lá foi aquele momento marcante da conversão, que eu só lembro do começo do culto, e depois eu só lembro de eu estar na frente do púlpito junto com outros jovens de joelhos, chorando como uma criança. A minha conversão foi lá, se eu não me engano, eu tinha 16 anos nessa época. Eu fui convertido lá, mas a minha mãe era membro aqui em Campos Elíseos. Eu vim com ela para cá, final de 98, comecei a frequentar, e no começo de 99 eu firmei por causa da minha esposa. A igreja presbiteriana ela é marcada muito pelo forte ensino da palavra de Deus. E isso é muito forte, e foi isso que aconteceu comigo, né? A gente não tem um processo de discipulado tão intencional assim, mas existe de alguma maneira dentro das igrejas presbiterianas esse processo de discipulado que é um aprendizado na palavra de Deus. Então, desde o momento que eu cheguei, logo no começo de 99, eu já me decidi pelo batismo. Fui batizado no final do ano, então desde o começo de 99 eu já comecei a ser de alguma forma discipulado pela igreja. Desde que eu fui batizado em Campos Elíseos, eu logo assumi a liderança dos jovens e sempre fui líder na igreja. Em 2004, com o trabalho do Vinícius, que hoje é pastor lá em Limeira, alguma coisa começou a mudar no meu coração, e então eu coloquei de molho durante algum tempo. E em 2005, eu lembro até como se fosse hoje, no dia do meu casamento com a Bia, no dia 19 de novembro de 2005, de manhã eu me apresentei ao conselho como candidato, ou aspirante, como se fala na IPB, ao ministério, e à noite eu me casei. Tem gente que fala que aquele dia foi o dia que mudou minha vida, e de fato foi o dia que mudou minha vida, porque no ano seguinte, logo no início de 2006, uma história bem complexa, eu já ingressei para o seminário e me formei em 2009. A gente corre risco de ser injusto, né, não responder isso, mas eu sempre lembro do Elcio e da Rose, que foram os líderes daquele grupo que eu tive o primeiro contato com o Evangelho. Eu entendo que eles foram os meus primeiros pastores, e eu tenho um carinho muito grande por eles até hoje. Eles foram os meus primeiros pastores, eles são membros da Nazareno, ele é pastor da Nazareno hoje. Foram eles, minha mãe, de maneira muito especial também, a Cleusa e o Odair, que são membros aqui de Campos Elíseos há muitos anos também. Eu sempre falo que eles são pais na fé. O pastor Irã e a Inalva também, pessoas muito especiais para mim. E o Vinícius, como um cara que me chamou à liderança, que me desafiou, que mexeu comigo.
E o Mauro também como presbítero, que foi um dos pastores que eu tive aqui. Quando eu fui para o seminário, a igreja Campos Elíseos chegou a ter 6 ou 7 seminaristas. Muita gente. Então eu nunca imaginei assumir o pastorado de Campos Elíseos. Honestamente, eu nunca imaginei. Eu sempre pensei, não, tem gente muito mais capacitada, gente que veio de fora, e eu então termino meu seminário e vou para outro lugar. Mas Deus conduz as coisas de um jeito que a gente não sabe, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, hoje eu sinto muita alegria de ser pastor de Campos Elíseos, de ser filho dessa igreja, o que é raro hoje no meio da IPB, apesar de todas as lutas que a gente já enfrentou e que a gente já enfrenta. E eu tenho muito orgulho, mas um orgulho santo, não aquele orgulho ruim, né? Porque é um orgulho fruto de algo que não dependeu de mim, de que foi Deus quem conduziu tudo isso. E eu falo à igreja que eu tenho uma relação visceral com a igreja, no sentido de que eu não sou um pastor que chegou para pastorear, mas eu sou filho dessa igreja, eu fui discipulado nessa igreja, eu fui batizado nessa igreja, eu conheci aquela que seria a minha esposa nessa igreja, nos casamos nessa igreja, fui chamado ao ministério nessa igreja, eu trabalhei como seminarista nessa igreja, licenciado nessa igreja, meus filhos nasceram nessa igreja, eu fui ordenado nessa igreja, eu pastorei nessa igreja. Então eu já vejo o dia de sair, que vai ser um dia difícil, né? Eu acredito que esse dia vai chegar, vai ser um dia difícil, mas certamente eu sempre terei muito prazer e me lembrarei desse tempo, apesar dos tempos difíceis e dos tempos bons, mas com um sentimento sempre muito, um sentimento doce, que sempre valeu a pena passar por tudo isso. Eu entendo que a vida cristã ela é um processo de amadurecimento em que você vai crescendo e ao longo dos anos, com o estudo da Palavra de Deus, com a vida caminhada com Jesus e com pessoas mais velhas, você vai mudando, né? Então quando eu olho para trás eu vejo, principalmente que eu era muito imaturo em todas as áreas, até como marido, como amigo, como filho, como líder. E eu percebo maturidade ao longo dos anos, uma maturidade que a cada dia cresce, né? Um pouquinho só, mas cresce. Quando eu penso nos meus filhos, eu tenho muito temor sobre eles, né? Qual vai ser o futuro deles, porque tem muitos filhos de pastores longe da igreja, e eu penso muito nisso. Mas o que eu desejo para os meus filhos, eu desejo para os pequenos da igreja, que também eu considero como meus filhos, né? Que eles amem Jesus acima de todas as coisas e que eles amem a igreja e tenham sempre prazer em estar com a igreja e em viver como igreja.